Olá, alunos, olá, alunas. Aqui quem fala é o professor Santiago de Educação Física. Essa aula é direcionada aos alunos da terceira série do ensino médio. E na aula de hoje nós iremos falar sobre as atividades físicas e como nós podemos relacionar essas atividades, a componentes culturais, do nosso dia a dia. Se liga no nosso conceito inicial. Alguns conceitos de suma importância. Atividade física é qualquer movimento corporal com gasto energético acima dos níveis de repouso, incluindo as atividades diárias como se banhar, vestir-se, atividades de trabalho como andar, carregar, e as atividades de lazer como se exercitar, praticar esportes, dançar e etc. Aluno, você já deve ter observado que a gente, em nossas aulas, tem falado bastante sobre atividades físicas, exercícios físicos, práticas corporais. Então percebam, toda vez que o assunto for atividade física relacionada a algum outro conteúdo, sempre nós vamos relembrar o conceito de atividade física, tá bom? Então atividade física é isso, é qualquer movimento que retire o corpo do indivíduo do estágio de repouso, e isso tende a gerar alguns benefícios para esse indivíduo, tá? Como, por exemplo, uma caminhada é uma atividade física, ir até o trabalho é uma atividade física, cozinhar, lavar uma roupa, varrer ali a casa, tá? Capinar o terreno, tudo isso é atividade física, porque tirou o corpo do indivíduo do estágio de repouso. As células daquela pessoa, ela vai precisar de uma quantidade um pouco maior de energia, Ela vai ter um gasto maior de energia, tá bom? Isso é atividade física. Na aula de hoje nós vamos ver como é que eu consigo relacionar essa atividade física ao nosso ambiente cultural, tá? E é justamente sobre isso que nós vamos falar. O que é esse ambiente cultural? A cultura é formada basicamente por determinados costumes de um povo. Assim, um ambiente cultural é um ambiente que é rico de cultura, que tem muitos costumes sendo expressos de diferentes maneiras. Então a cultura, galerinha, ela é formada por nós, pelo povo, tá? Se você está assistindo essa aula aqui do Norte, nós aqui do Norte, nós temos algumas culturas, alguns hábitos, seja ali na parte da vestimenta, na culinária, na nossa forma de falar, na nossa forma de conversar. Se você for, por exemplo, Rio de Janeiro, que é a região sudeste, eles vão ter uma outra cultura. Sobe ali para o norte, pegando a Bahia, eles têm uma outra cultura, uma outra crença. Então a cultura é algo normal e que ela é formada por nós, pelo povo. Então o ambiente cultural é isso, tá? Seguindo, como nós conseguimos relacionar a atividade física, que vimos no início da aula, ao contexto de ambiente cultural? Através das danças, através dos jogos, das lutas e dos esportes. É o que eu acabei de falar. Existe dança aqui no Norte? Existe, professor. Existe dança lá no Rio de Janeiro? Também. E no Nordeste? Aí que existe dança mesmo, Pensa num povo animado pra caramba, são os nordestinos. Mas será que é a mesma dança? Será que é a mesma forma de dançar? Galerinha, percebam, existe dança que aonde você for, ela vai ser praticada da mesma forma, tá? Tem essas danças aí que são veiculadas pela mídia. Uma dança muito comum agora é essas danças aí dos TikTokers. Você vê, tem TikTok do Nordeste que faz as dancinhas, aqui do Norte faz as dancinhas, Do Sul, Sudeste. Recentemente a skatista, a Raíssa ganhou a medalha de prata nos Jogos Olímpicos. E ela gosta de praticar essas danças. Então são danças que no Brasil todo é conhecido. Aonde você for, são os mesmos movimentos e a mesma coreografia. Mas existe dança que é específica de uma determinada região, que você só vê naquela região. Ou se você vê em outros locais, pode acontecer, mas não é com tanta frequência, como por exemplo o frevo. O frevo é muito comum no Nordeste. Aqui no Norte, eu particularmente, professor, nunca vi ninguém dançando. Eu conheço o frevo através dos meios de televisão, da internet, mas pessoalmente eu ainda não tive a honra de ver essa prática tão cultural e popular, tá bom? O que o professor quer dizer? A dança é uma forma de a gente poder trabalhar a atividade física, porque dança é atividade física, e contextualizá-la no nosso ambiente cultural. Os jogos também.
Quer ver um exemplo de jogo? O tacbol. Vocês conhecem? Tacobol, latinha, né? Alguns conhecem como latinha. Duas duplas. Uma dupla fica com a bola, a outra fica com o taco. Quem está na bola vai tentar derrubar a lata e quem está no taco vai proteger a lata. Esse jogo ele é praticado no Brasil todo praticamente. Mas em algumas regiões muda-se as regras, tá bom, galerinha? Mas é importante você saber que, por mais que mude as regras, é uma atividade física, ela está sendo contextualizada no ambiente cultural? Está sendo. Eu preciso de ter uma quadra profissional para brincar da latinha? Não preciso, eu brinco em qualquer quintal vazio, eu brinco até no meio da rua, né? Uma rua que não tenha movimento, ali aquelas ruas de bairros, tá bom? Então danças, jogos, lutas e esportes são atividades físicas e que podem, galerinha, sim, serem contextualizadas e serem trazidas para o nosso ambiente cultural, tá? Vamos seguir. Quadras dos bairros, né? Olha o que o professor trouxe ali, essa quadra, inclusive, ela tá bastante bonita, ela não é aqui no Acre, eu não consegui localizar de qual cidade era, tá? As quadras dos bairros incentivam a prática regular das atividades físicas, principalmente do futsal e do voleibol, né? O futsal, que é um esporte que surgiu na década de 30 no Uruguai, criado por Juan Carlos Seriani Gravier, que é um hermano, né, argentino. É um jogo que consiste em fazer gols e é disputado por duas equipes de 5 jogadores cada. Em contrapartida, eu tenho o voleibol. Surgiu nos Estados Unidos da América no ano de 1895. Foi criado por William George Morgan, né, o professor de educação física. É um esporte que visa eliminar os contatos físicos. Por esse motivo, tem uma rede dividindo os atletas. E são 2 times com 6 jogadores cada, divididos justamente por essa rede, né? Então vem aqui comigo. O professor trouxe 2 esportes muito comuns e esportes bastante populares. Futsal de um lado e voleibol do outro. Agora vamos tentar imaginar o voleibol e o futsal num contexto da nossa realidade aqui de Rio Branco ou do Acre todo. Praticamente todo bairro deve ter uma quadra, galerinha. Seja ela uma quadra boa, bonita e coberta, ou seja uma quadra mais simples. Essas quadras, né, o normal é que elas estejam sendo bem utilizadas. Os bairros que não são, né, onde não são utilizadas, isso aí deveria ser revisto. Mas o normal é que nessas quadras, o que acontece? De dia brincam as crianças, né, os adolescentes. E de noite, além dos adolescentes fominhas, brincam também os pais e as mães de famílias que passam o dia trabalhando e à noite chegam em casa cansado, tomam um banho, organizam o jantar, come e fala, agora eu vou jogar o meu vôlei, vai para a quadra do bairro. Ou então o pai, né, não, agora eu vou para o meu futsal, pelo menos um dia na semana, né, ainda levo o dinheiro da coca. Futsal e voleibol é o quê? Esporte. Esporte é atividade física? É atividade física, exercício físico. Eu consigo trazer o voleibol e o futsal para o nosso ambiente cultural? Consigo. Para as quadras dos bairros, quer ambiente cultural melhor que esse? Não tem, né? E ainda vimos um pouquinho da história desses 2 esportes. Continuando, pistas de caminhada, né? O professor trouxe 2, ali a do Parque Tucumã e a do IP. A caminhada é uma atividade física aeróbica, né? Você precisa usar oxigênio para produzir energia e ela pode ser realizada por qualquer pessoa, independentemente da idade e do condicionamento físico. E ela possui diversos benefícios para a saúde. A melhora do sistema cardiovascular, diminuição dos sintomas de estresse e ansiedade, fortalecimento muscular e diminuição do inchaço. Retorna aqui comigo, queridos alunos. Você conhece alguém que trabalha o dia todo, chegou em casa às 17 horas e fala assim, vou me arrumar e eu vou lá para o IP fazer uma caminhada. Vou me arrumar e vou lá para o IP, né, fazer uma corrida. Às vezes leva a família, inclusive, né, eu tenho o hábito de ir lá, eu vejo pais junto com mães, com filhos, levam cachorros, né, ali com a focinheira também. Algumas pessoas vão de carro e levam um terizinho para tomar. Isso tudo é atividade física. Professor, essas atividades físicas, a da caminhada, ela está sendo usada no nosso ambiente cultural? Tá. Olha o nosso ambiente cultural aí através das imagens que o professor destacou. Parque do Tucumã e o IP, né, ali no Lago do Amor. Ainda acrescento, no Lago do Amor ainda rola um skate, uma patinação, se eu não estiver enganado, tá? Dança. A dança é a arte de mexer o corpo através de uma cadência de movimentos e ritmos, criando uma harmonia própria.
não é somente através do som de uma música que se pode dançar, pois os movimentos podem acontecer independentemente do som que se ouve e até mesmo sem ele, sem o som. A história da dança retrata que seu surgimento se deu ainda na pré-história, quando os homens batiam os pés no chão, então ela é muito antiga, tá? Danças nas comunidades e espaços públicos. Eu não vou nem me afastar do ambiente cultural que eu acabei de falar, Lago do Amor. Recentemente, depois desse período pandêmico, galerinha, eu ainda não cheguei a ver, mas antes da pandemia tinham aulões de dança ali no início da noite, final da tarde, início da noite, aulões de danças voltadas para a comunidade. É claro que alguns aulões eles requerem um custo, né, galerinha? Porque o professor ele vai gastar o transporte dele, ele está vendendo o produto dele, né, que é justamente a dança, ele leva a caixa de som, tem todo um preparo ali, ele está trabalhando, mas é o quê? É uma atividade física, que atividade física, professor, dança, é no ambiente cultural. Qual é o ambiente cultural, professor? Ali nas adjacências do Lago do Amor, né, que é um ponto turístico já de Rio Branco. Então, nós conseguimos fazer uma correlação da dança com o ambiente cultural? Conseguimos, tá? É uma dança que ela saiu das academias, dos salões de academias, e foi para os bairros, certo? Galerinha, seguindo, vamos revisar o que vimos na aula de hoje. Trabalhamos com atividade física, né? Lá no início nós vimos o conceito de atividade física, que é qualquer, né, movimentação que tira o teu corpo do estado de repouso. Fizemos uma relação, né, uma correlação da atividade física com o ambiente cultural, falamos lá do Parque do Cumã, do IP, do Lago do Amor. Relembramos o conceito de atividade física lá no início e aprendemos como essas atividades são realizadas nos ambientes culturais. Ufa, coisa pra caramba, né? Questão número 1. Defina ambiente cultural. No início da aula nós vimos o que é ambiente cultural. O professor, é claro, ele trouxe a mesma resposta que está lá no início. Mas você pode também explicar aí de casa ambiente cultural com as tuas palavras, tá bom? Ambiente cultural é um ambiente que é rico de cultura, que tem muitos costumes sendo expressos de diferentes maneiras, né? No norte nós temos uma forma de expressar a nossa cultura, no nordeste eles têm outra, no sudeste outra, tá bom? Questão 2, questão aí do Enem de 2009. Uma forma muito comum de usar os diversos ambientes culturais é a prática de futsal, famosa pelada entre os amigos. Esse esporte é oficialmente jogado com, letra A, 4 jogadores por equipe, B, 5 jogadores por equipe, C, 6 jogadores por equipe, letra D, 7 ou E, 8. Quantos jogadores tem uma equipe de futsal, galerinha? Profissionalmente, o futsal ele tem 5 jogadores por equipe nos jogos profissionais oficiais. Mas o futsal dos bairros, aquele futsal que é praticado nas quadras, né, ali dos bairros, também é com 5, tá bom? É um na linha, um no gol, perdão, e 4 na linhas, né? E no final, que ganhar, leva a coca, leva a quina aí para casa. Alunos, chegamos ao final da aula de hoje. Falamos sobre atividade física e sobre o ambiente cultural. Espero que tenham gostado, né? Espero que eu tenha conseguido passar para vocês informações aí de relevância, né, para vocês. Aguardo por vocês em nosso próximo encontro. Não esqueçam de acessar a plataforma Eduque para acompanhar essa e outras videoaulas do canal. Fiquem todos com Deus e até mais!